Eu quero compartilhar sobre a fé bíblica, porque nós temos compartilhado sobre o haja de Deus, sobre o poder da confissão. Por quê? Porque a fé sempre vai ter uma direção, a fé sempre vai confessar algo. Diga assim: a fé sempre vai falar algo. A fé sempre vai falar algo, ela sempre vai estar direcionada a algo, ela sempre vai proclamar algo. Crie, por isso falei, é isso que a Bíblia diz. Olha, toda vez que eu creio, eu confesso. Se com seu coração você crê e com a sua boca você confessar. Sempre na Bíblia, quando o profeta está diante do vale de ossos secos, o que a Bíblia diz? Profetiza. Então sempre a fé bíblica é uma associação da crença com o coração, com a confissão da boca. Mas esses dias pregando sobre isso, o poder da confissão da palavra, da liberação da palavra, da proclamação da palavra, como você quiser entender, como consequência daquilo que nós cremos, eu julgo importante nós compartilharmos sobre a fé baseada na palavra. Por quê, pastor? Porque nós vemos uma série de pessoas baseando as suas crenças em verdades desequilibradas, mesmo que cristãs, pessoas que utilizam da palavra para uma vida que gira em torno do seu egocentrismo, dos seus desejos, completamente presa a uma fé operante somente no que tange seus benefícios próprios. A fé de Deus não é essa fé que muitos cristãos utilizam para voltar para seu próprio umbigo, e Deus vai me dar, pastor, e Deus vai me dar, mas vai te dar por quê? Essa não é fé bíblica. A fé bíblica sempre entende o propósito de Deus. Quando nós falamos de fé e proclamação, não é crescer em fé e proclamação, irmãos, a fé não é ficar declarando só algo, né? Tem gente que, o André estava falando, tem gente que crê na planta, tem gente que fala, não, você tem que ficar confessando. Não, a nossa confissão, eu quero te ensinar aqui qual que é a fé bíblica, qual que é a base da fé bíblica. Para quê? Para você se livrar de todo o desequilíbrio e poder declarar aquilo que a Bíblia te dá margem para declarar, poder confessar aquilo que biblicamente tem sentido e tem valor. Não é só ficar confessando, não é confessar qualquer coisa, mas é estar baseado na fé bíblica. A fé bíblica aponta para coisas grandiosas, mas nunca desequilibradas. A fé bíblica não é de uma igreja que quer coisa grande, mas é de um povo desequilibrado. A fé bíblica fala de coisas abrangentes, mas nunca egoístas. A fé bíblica fala de coisas poderosas, mas nunca terrenas. Entende? É possível, quando nós falamos de homens de fé na Bíblia, em todo o tempo nós vemos um vínculo profundo entre fé e propósito. Diga assim: fé faz fé e propósito andam juntos. Fala, fé e propósito andam juntos. Quando nós olhamos para a fé bíblica, nós vemos um poder que tem um propósito. Não um propósito egocêntrico, de poder a qualquer custo, de gente desequilibrada, de um monte de cristão. Irmãos, às vezes eu lamento, porque tem gente que conheceu, né, um aspecto e confessou, e Deus é pai, Deus é tão pai seu, quanto é de um irmão seu, que talvez tenha uma crença equivocada, mas a pessoa recebeu tanta coisa de Deus, mas ela não sabe quem Deus é. Ela declarou um monte de coisa, mas ela não entendeu que a fé bíblica é uma junção da fé com propósito. A fé sempre vai estar unida a um propósito. O poder extraordinário de Deus, chamado fé, sempre está vinculado a um propósito. Não é só receber a custa de receber. Deus, pastor, eu posso confessar que eu vou prosperar? Pode, claro, Deus tem isso para você. Agora você precisa de entender o quê? Que a fé, para você prosperar, tem que estar vinculada a um propósito. Por que você quer prosperar? Pastor, eu posso confessar que eu vou casar muito bem? É claro que pode. Eu posso confessar que eu vou casar e minha família vai ser estruturada? Claro, mas entenda o seguinte, a fé para isso, a fé liberada para isso, que vai produzir uma confissão, ela tem que ter um propósito. Para que você quer casar bem? Para alugar o Netflix e assistir 72 episódios no dia de frio, comendo chocolate quente embaixo da coberta? Não, tem um propósito maior que isso. A fé bíblica, ela sempre, quando nós olhamos a fé na Bíblia, ela está associada a um propósito. A fé de Deus opera na zona do propósito dele. Diga, a fé de Deus opera na zona do propósito dele. A confissão das verdades da palavra, em hipótese alguma, tem como objetivo nutrir um desequilíbrio por grandeza, ou um projeto pessoal, humano e carnal. A confissão não tem em vista nutrir gente desequilibrada, não de ficar confessando coisas porque eu quero poder a qualquer custo, eu quero prosperar a qualquer custo. Não. Sempre a confissão está alinhada à fé que está associada a um propósito.
Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou ter fé suficiente para confessar, declarar e possuir aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Entende isso? Quando nós falamos sobre a fé bíblica, o erro de muitos lugares é de passarem a utilizar a fé como um passaporte para o desenvolvimento da sua própria vontade. Isso não é a fé de Deus. A fé de Deus não é um passaporte para eu fazer e viver uma vida desequilibrada na minha própria vontade. E aí eu passo agora a buscar Deus no desequilíbrio da minha própria vontade. Não, a fé é a percepção do que Deus tem para mim, e é o poder operante para a realização daquilo que Deus tem para mim como propósito. E quando nós falamos sobre a fé bíblica é uma fé baseada na obra de Cristo. A fé que nós possuímos é como uma consequência da obra de Cristo. É a fé que centraliza Cristo. A fé de Deus em nós, porque não é nem a nossa fé. Na Bíblia não é a sua fé somente, mas é a fé de Deus em você. Diga, a fé de Deus. É a fé que Deus planta. E qual é a fé que Deus planta em mim? Não é uma fé, tem a fé natural. Tem a fé que é uma crença natural. Mas a fé de Deus em mim é a fé que o próprio Deus planta em mim para aquilo que Ele me chamou a realizar. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele sempre vai te dar uma medida de fé para a realização daquilo que Ele te chamou a fazer. Ele sempre vai produzir em você uma medida de fé, de autoridade, de confissão, de vida. Obviamente que eu vou dizer para você que todo mundo que caminha no nível da fé vai ser mal compreendido em algum momento. Todo mundo que caminha no nível da fé, porque caminhar no nível da fé, e quando nós falamos da fé baseada na obra de Cristo, é porque o nível mais profundo da fé é que a fé é baseada em quem você é. Entende? Agora não é só o que você confessa, mas é quem você descobriu que você é. E a fé vai te levar, em primeiro lugar, a perceber a obra de Cristo, a entrega de Cristo, o que Cristo fez por você. Se você parar para meditar por um minuto e compreender o tamanho da entrega de Cristo por você, eu vou te falar, esse é o maior nível de fé que você precisa. É para crer nesse sacrifício. A fé de Deus vem para te capacitar a crer no amor de Deus por você, a crer no quanto você é justo. Irmãos, é impossível numa medida natural você crer na justiça de Deus. É impossível você viver uma vida baseada no quanto você é justo em Cristo, se não for por uma fé sobrenatural liberada de Deus no seu coração. E quando nós falamos da fé, ela centraliza a obra de Cristo. É da cruz que flui todas as nossas convicções. Quando nós falamos da fé, a fé não é uma moeda de troca para com Deus. A fé não é uma moeda de troca com aquilo que nós queremos. Não tem a ver com o preço que nós podemos pagar, mas com o preço que Ele já pagou. A percepção da obra de Cristo vai sempre nos levar de desequilíbrios. É por isso que eu digo para os irmãos, quanto mais nós pregamos a graça de Deus, é interessante, vai produzir irmãos cheios de convicção, vai produzir cristãos cheios de revelação e de poder. Mas eu digo para os irmãos, vai produzir filhos que querem honrar o Pai. Não é gente que quer poder a custo de ter poder. Eu estava falando com o pastor André essa semana, nós tiramos um tempo de consagração, e eu estava falando para ele, como é diferente a nossa crença hoje. Como eu já acordo com a convicção de que eu sou amado, como eu já acordo com a convicção de que as coisas vão acontecer na minha vida, como eu já acordo, a primeira revelação que eu tenho é que Deus me ama, que Ele tem prazer em mim, que Ele ama estar comigo, que eu e Ele somos um. E eu estava falando para ele, como isso pode ser mal interpretado pelas pessoas? Como isso pode ser visto de uma maneira, pode ou não pode? Como isso pode ser visto de uma maneira pejorativa? Por quê? Porque quem recebe essa revelação parece que o camarada está com o rei na barriga agora. Agora parece, sabe por quê? Porque nós gostamos muito de quem confessa o quanto ama Deus. A gente gosta disso. A gente gosta muito disso, né? A gente gosta. Essa semana nós estávamos em consagração, entramos na terça-feira, paramos de comer na terça e voltamos a comer no domingo. E olha, nós paramos de comer, irmãos, e eu fiz vigília e foi poderoso. Eu vou contar aqui as experiências que eu tive, como eu amo Deus, olha como eu gosto de... E essa era a pregação em outro momento, e todo mundo gosta, esse irmão é espiritual, esse aí merece coisas grandes de Deus. Agora quando eu digo para os irmãos, olha irmãos, eu sou amado demais de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida, porque Deus me ama. Eu sou amado, vai acontecer. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Parece que não é tão espiritual assim. Ensinar a igreja a não olhar para si parece não ser tão espiritual. Mas quer te dizer, é a chave da nova aliança. É você perceber o quanto você é amado por Deus, o quanto Ele tem prazer em você. É você basear tudo que você tem nele. Tudo está baseado nele.
E quando nós olhamos isso, a percepção dessa obra vai nos livrar do desequilíbrio, porque uma vez que nós percebemos o tamanho da entrega por nós, nós ganhamos a clareza do propósito de Deus. Quando você percebe quanto você é amado por Deus, você vai perceber que a sua vida só tem um sentido. Quem percebeu o tamanho de amor que recebeu, ele não consegue entender outro motivo para a vida dele. Quando você olha para a cruz, você perde todos os outros propósitos de vida. Quando você percebe esse amor, não fosse assim, quando nós olhamos para os discípulos que caminharam com Jesus, perceberam esse sacrifício, essa entrega, Jesus, olha, empoderou aqueles homens, Jesus liberou uma palavra de fé, Jesus declarou que eles fariam obras maiores, Jesus liberou, mas é interessante, eles não conseguiram utilizar aquilo para outro propósito. A Bíblia, inclusive, não dá outro propósito. Nenhum deles conseguiu fugir daquele propósito. Por quê? Porque sempre que você tiver a revelação do quanto você é amado, junto com essa revelação você ganha a revelação do propósito de Deus para você. E quando nós falamos dessa fé, é certo que por meio da cruz todo homem se tornou filho, recebe uma herança espiritual, mas isso só ganha sentido quando nós utilizamos para o cumprimento do propósito de Deus. A herança de Deus, você vai desfrutar dela em plenitude para ser utilizado para aquilo que Deus quer. Entende? A herança de um pai, e a Bíblia diz que, olha, um filho, enquanto menino, ele é tratado como escravo. Um filho, ele pode ser filho de um pai rico. Enquanto ele é criança, os privilégios que ele tem é o mesmo privilégio que um escravo tem. Por quê? Porque nada ainda é dele. Ele ainda não pode dirigir o carro, ele ainda não pode cuidar da fazenda, ele ainda não pode cuidar da empresa, ele ainda não pode tocar os negócios. Então um filho, enquanto é menino, ele continua tendo o benefício de um escravo. Mas quando ele chega numa idade de maturidade, o que acontece? Ele agora pode assumir as coisas. E o mesmo vale para a graça de Deus. Todos nós somos filhos e amados. Mas filhos que são meninos, filhos que ainda são crianças, eles vivem como se não fossem filhos. Por quê? Porque eles não conseguem desfrutar em plenitude da herança. A herança é liberada para aqueles que entenderam que ela deve ser gasta e que ela deve ser utilizada para o propósito do Pai. Os discípulos, eles tiveram a percepção do amor de Jesus por eles. Eles presenciaram a entrega de Jesus. Jesus havia dito a eles: obras maiores vocês farão meu nome. Logo eles perceberam que não tinha a ver com o preço que eles pagariam, mas com o preço que já havia sido pago. As obras maiores já tinham sido liberadas. Mas que obras maiores são essas? É interessante quando nós falamos de obras maiores da nossa geração, irmão. Você precisa entender o seguinte: as obras que você deve executar são aquelas que Deus sonhou para você. É aquilo que tem coerência com a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Vamos ler comigo, 1, 2, 3. Você pode acompanhar aqui comigo, vamos ler no 3. Leia em voz alta. Marcos 16, 17 e 18. 1, 2, 3. E estes sinais: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É interessante que a fé para crer e vivenciar essas verdades já foi liberada. A fé de Deus é para que você viva o propósito dele. Olha, esses sinais vão seguir. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Foi te liberado fé para viver isso. Agora o fato é que, juntamente com essa fé, para viver o propósito do reino de Deus, foi liberado todas as condições para o cumprimento desse propósito. De maneira coerente, o Senhor vai liberar todo o recurso financeiro, profissional, familiar, acadêmico, para quê? Para o cumprimento da vontade dEle, tendo em vista a realização do seu propósito. Por isso tudo que Deus libera para um homem de medida de fé, tem em vista o cumprimento do propósito dEle. Não para que eu pegue de uma porção, para que eu use para a minha própria vida, para aquilo que eu quero fazer e para o meu próprio conforto, não. A nossa vida vale muito mais do que isso. E quando nós falamos sobre a fé em Deus que é baseada na obra de Cristo, a fé de Deus, ela atua em amor e em justiça.
Por que em amor e em justiça, pastor? Em amor, porque essa fé atua te mostrando que você é amado. A fé atua você descobrindo que você é amado. E aí quem sabe que é amado pode desfrutar de uma medida de fé maior. Quem descobriu que é filho pode desfrutar de uma medida de fé muito maior. Quando você descobre esse amor, a fé que atua pelo amor, ela atua dizendo que você é amado, que você tem acesso, que você pode ir até o Pai, que Ele tem o coração aberto para você, que tudo aquilo que você tem vivido, Ele tem poder como seu Pai para mudar todas essas coisas. É a fé que atua pelo amor. E a mesma fé que atua pelo amor, ela nos dá clareza também da vontade de Deus, mas a fé atua também pela justiça. Diga justiça. Por que pela justiça? Porque essa fé atua te mostrando que você é justo. Essa fé atua. Eu digo para os irmãos que o primeiro nível que você precisa de crescer na fé, na revelação da obra de Cristo, não é para pedir algo para Deus, não é para pedir o carro novo para Deus, não é para pedir a casa nova, mas é para desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus. Quando você tem fé na justiça de Deus, quando você vai diante de Deus, quando você vai desfrutar da plenitude de Deus, você vai e você sabe que você é justo. Então você diz, eu posso ter o mesmo nível de relacionamento com Deus que o pastor Gustavo. Porque a fé que atua pela justiça, aí a falta de fé, que é a incredulidade, vai querer dizer para você o quê? Não, o pastor Gustavo é mais santo que você. Como é que você acha que você pode desfrutar desse relacionamento? O pastor Gustavo ora muito mais que você. O pastor Gustavo tem muito mais tempo com Deus que você. Mas aí a fé que atua pela justiça diz, não, mas você pode desfrutar das mesmas coisas. Você pode desfrutar da mesma presença, da mesma realidade, da mesma vida. Você pode ter as mesmas... Por quê? Porque a fé atua pela justiça. Ela te diz, você é tão amado quanto Ele. E quando nós falamos sobre a fé, nesses dias nós estamos falando muito da confissão da palavra. Por quê? Porque automaticamente a fé vai falar algo. A fé vai dizer algo. A fé vai... Irmãs, nós não avisamos, né? O banheiro agora é aqui dentro. Então você não precisa de mais dar para o fundo para ir ao banheiro. Desculpa não ter avisado, tá bom? Se você precisar de ir ao banheiro, você não precisa de mais dar para o kids. A fé de Deus, ela... E nesses dias nós estamos falando sobre confessar a palavra, porque a fé vai dizer algo. E você imagina o que um filho fala. E quando eu percebo, existe uma dispensa de Deus que foi reservada para você. Esse é o princípio da obra consumada. Antes de todas as coisas eu já tinha sonhado com você, para o seu propósito. E Deus já tinha liberado toda a provisão necessária que você precisa. Toda a provisão já está liberada, diga amém. Qual a provisão que está liberada, pastor? É que agora eu vou ter uma Ferrari, eu vou começar a confessar, eu vou ter uma Ferrari, eu não sei, a Ferrari faz parte do propósito de Deus e daquilo que antes da eternidade já estava reservado para você. Por quê? Porque você precisa buscar suas convicções e a sua identidade em Deus. E aí quando você percebe a sua identidade em Deus, a sua fé vai atuar no mundo da tesouraria de Deus para você, para o cumprimento do propósito de Deus. Nada tem a ver conosco e nós mesmos, irmãos. Deus, como um Pai extremamente inteligente, Ele nos dá a capacidade de perceber o propósito dEle e fluir dentro da vontade dEle. Por quê, pastor? Porque não existe nada mais sem sentido do que viver fora do propósito de Deus. O dinheiro não tem sentido. A felicidade não tem sentido, o casamento não tem sentido, a família não tem sentido, a conquista profissional não tem sentido. Por que não tem sentido, pastor? Porque fica. A fé que atua para a construção de algo que é humano e terreno, é uma fé que é inoperante, ela não tem muito sentido. É a mesma fé que às vezes a gente vai, e o mundo tem a sua fé. Às vezes você vai, esses dias eu fui num congresso empresarial, e os irmãos sabem, nós estamos vivendo um momento complexo econômico no Brasil, mas você vê aqueles homens falando sobre o que eles estão crendo para o próximo ano, era no final de 2016, você fica animado. A maneira com que eles falavam, não, nós vamos colocar a mão. Estou falando de gente que com rendimento, o pastor Gustavo estava lá numa palestra que eu estava, nós estávamos juntos, gente com rendimento de 350 milhões, e falando, não, nós vamos e vai acontecer, nós vamos colocar a mão. Não, é porque essa fé, se ela não tiver um propósito eterno envolvido, ela tem um limite. Quando as pessoas morrerem, morreu tudo com elas. Mas a fé de Deus, ela opera pela eternidade.
ela tem a ver com aquilo que Deus tem declarado. Eu quero te falar, você pode sim confessar aquilo que Deus tem visto ao seu favor, ao seu respeito, aquilo que você tem convicção. Foi Deus que me falou, eu tenho convicção, Ele tem me dito, Ele tem falado, eu tenho convicção quando eu oro. E aí quando nós falamos dessa convicção, você precisa de entender algo, você é filho, e o filho precisa de crescer em maturidade, para não viver como um escravo. É por isso que nós insistimos enquanto igreja, você precisa ter sua vida devocional, você precisa buscar Deus. Hoje abre as inscrições do curso, você precisa de fazer. Por que, pastor, eu preciso de fazer? Porque existe uma dispensa, antes da eternidade, algo já foi liberado ao seu favor. Agora você precisa de perceber qual é esse propósito e fluir dentro dele. Porque sempre haverá, olha para quem está do seu lado, olha no olho dele e diga, sempre haverá provisão para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Olha aqui, eu disse que sempre vai haver provisão para quê? Para o cumprimento de quê? Do quê? Quando você sai fora do propósito, não há provisão para viver fora do propósito. Sempre há provisão para viver dentro do propósito. Entende isso? A provisão está relacionada ao propósito. E quando nós falamos sobre a confissão da palavra, ao declararmos a palavra, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. A fé que proclama, ela precisa ter coerência com algumas coisas. Primeiro, a fé precisa, e a fé de Deus sempre vai confessar a vontade de Deus. Diga, vontade de Deus. A fé bíblica é uma confissão da vontade de Deus, do propósito de Deus. A Bíblia lá em Mateus 26, 39, olha o que a Bíblia diz lá em Mateus, se puder abrir para mim. Mateus capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem lembra, quem que fez essa oração aqui? Quem orou? Quem orou essa oração? Jesus era um homem de fé? Sim ou não? Jesus, você acha que ele orou com fé? Ele era um homem de fé. A Bíblia diz que Jesus faz uma oração. Por quê? Porque a fé bíblica, ela confessa a vontade de Deus. Mas Jesus faz uma oração, e eu acho que foi a única oração que Jesus fez. Você sabe, Jesus não estava, toda vez eu digo isso, porque as pessoas acham que Jesus teve medo da cruz. Tantos homens morreram antes de Jesus, foram apedrejados, crucificados, queimados. Você acha mesmo que Jesus estava com medo de tomar uns preguinhos no braço? Não estava, na mão, não estava. Ainda que seria horrível, não era esse o medo de Jesus. Sabe qual era o medo de Jesus? Era de estar afastado do Pai. Ele sabia que o pecado ia cair sobre ele. E aí Jesus faz uma oração, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A grande questão é a seguinte, Jesus deve ter orado com fé, deve ter exercitado ali a sua fé, né? Não a fé, a sua fé. E aí é interessante porque a Bíblia é fantástica, porque Jesus não errou, mas a Bíblia nos mostra o aprendizado. Jesus estava confessando algo que estava fora da vontade do Pai. E porque estava fora da vontade do Pai, o Pai não pôde respondê-lo da maneira que ele queria. Mas é interessante porque a parte B do versículo, Jesus está orando, e isso quer dizer que você não deve orar somente o que Deus quer. Você tem liberdade para compartilhar algumas coisas com Deus, mas sempre dizendo, Senhor, se for da sua vontade. Jesus orou falando, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas no final ele falou o quê? Jesus não pecou porque no final ele deixa o Pai na completa liberdade de fazer a vontade dele. Mas o Pai não realiza a vontade que Jesus havia pedido. Por quê? Porque mesmo que até Jesus ele possuiu uma vontade negada, porque naquele momento não era a vontade do Pai. Nós adequamos as nossas vontades às vontades de Deus. E como um pai de amor, Deus é completamente coerente. Há muitas coisas que uma criança pede ao pai, fruto da sua imaturidade. Criança gosta de bolacha na hora da janta. Chega segunda-feira, a maioria das crianças não querem ir para o colégio. Chega no final do dia cansada, suada, não quer tomar banho. Agora é óbvio que um bom pai não dará ao seu filho esses pedidos. Por quê? Em vista do seu próprio bem. A fé é a confissão da vontade de Deus. Da mesma forma, Deus nunca se rende a pedidos egoístas.
sem propósito fazemos. A crença e confissão não é a maneira de colocar Deus na parede para fazer o que nós queremos. Pelo contrário, olha aqui para mim, a crença e confissão é acerca daquilo que você tem como convicção da vontade de Deus para a sua vida. Eu creio e confesso aquilo que eu tenho certeza que Deus tem para mim, que eu já visualizo no reino do Espírito, e como eu estou dizendo, toda a provisão necessária, todo o recurso necessário, todo o material necessário, tudo que eu preciso para esse propósito eu confesso. Por quê? Porque eu confesso na direção da vontade de Deus, e não da minha. Porque como um bom pai, e como nós falamos aqui, eu falei ontem aqui rapidamente, um bom pai, ele nunca vai dar alguma coisa para o filho que o filho está pedindo que vai trazer mal para o próprio filho. E a maturidade cristã nos levará a perceber o coração de Deus, para ter fé naquilo que Ele quer de nós. Sabe qual é a fé que Deus vai colocar dentro de você? Olha aqui para mim, sabe qual é a fé? Para cumprir o propósito dEle, porque sem a fé dEle, você vai olhar e vai falar, é grande demais. Sem a fé dEle, você vai olhar e falar, é impossível, não tem jeito. Sem a fé dEle, você vai olhar e falar, não é possível. Então Ele planta a fé para você crer no próprio propósito que Ele tem para você, naquilo que Ele mesmo sonhou para você. E a maturidade cristã, ela vai nos levar a ter o coração de Deus, a perceber, à medida que um filho cresce, ele conhece o coração do pai, ele passa a fazer pedidos mais coerentes. O que percebemos é que um é o pedido que nós fazemos ao Senhor quando somos multidão, e outro é quando nós somos discípulos. Você fala, pastor, Deus não responde algumas coisas que a gente pede, só pedir, meio desequilibrado. Eu vou te dizer que Deus é um pai de amor. Ele sabe tratar cada um na medida da sua maturidade. Mas quer te falar, chega uma hora que você para e sai do nível de ser uma criança. E como foi dito aqui, o pastor Marcos Noé falou aqui nenhum dos dias dessa semana, criança pede com o nível da carne. Por quê? Porque ela quer só o desejo dela, ela quer só a vontade dela, ela só visualiza o que ela quer. Então ela busca Deus só em busca do que ela quer, ela se relaciona com Deus só em busca daquilo que ela quer. Esse não é o vínculo e não é o meio que Deus chamou para viver, não é. Ah, Deus, eu quero, que bênção, eu vou estar no lugar que eu sou mais abençoado. Ah, eu vou, olha, porque eu quero, eu preciso, eu. Não, mas a gente chega no nível de maturidade que a gente percebe que as obras maiores, os projetos maiores e os propósitos maiores não terminam em mim, não terminam na minha necessidade, não terminam no meu problema. E quando nós olhamos isso, eu posso morrer, e quando eu falei aqui, né, a fé, ela atua por um propósito. Eu posso morrer de confessar que eu vou andar sobre as águas, posso alugar uma escuna e ir lá para o meio da praia, eu posso pisar nas águas e provavelmente eu vou naufragar, porque a fé atua pelo propósito. Se em algum momento fizer parte do propósito de Deus, que eu tenho aquilo, e é interessante, o André sempre diz algo que eu acho interessante, ouvindo ele ontem, inclina as suas motivações à vontade de Deus. Às vezes você quer andar pelas águas pelos motivos errados, às vezes você quer andar nas águas e Deus teria até poder, mas pelos motivos errados. Ana queria ter um filho, mas tinha os motivos errados. Ana queria ter um filho porque ela estava falando, Senhor, cansei de passar vergonha, Penina está esfregando na minha cara, meu marido é um marido tão bom, eu não dei um filho para esse homem, todo mundo olha o meu luto, todo mundo vê a minha vergonha, motivos errados. Ela estava confessando pelos motivos errados, mas quando ela foi diante do Senhor, o Senhor alinhou a motivação do coração de Ana acerca daquilo que Ele queria fazer. Ele disse, olha Ana, você quer ter um filho? E aí ela percebe, não, agora eu não quero ter mais um filho somente, eu quero ter um profeta que vai transformar a história de Israel. O algo se tornou muito maior, porque quando você inclina o seu coração à vontade de Deus, algo poderoso acontece. A chave de viver na dependência é desejar aquilo que é de Deus para você, aquilo que você percebe que nasceu no coração de Deus para você. Eu te digo, é grande demais, você não precisa nem ter os seus próprios projetos, porque os seus projetos sempre são menores. Então a fé bíblica, primeiro, diga, ela confessa. Diga, confessa a vontade de Deus. Segundo ponto, a fé bíblica, ela tem Cristo como centro. Olha o que a Bíblia diz, se puder abrir para nós em Efésios 2, do 20 ao 22, Efésios capítulo 2, do 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, diga principal,
pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A fé bíblica, a nossa vida, ela precisa centralizar Cristo e a vontade de Cristo. Nós precisamos ter fé para declarar o quê? Algo cujo Cristo está no centro. Por quê, pastor? Porque o maior fracassado é aquele que obteve sucesso fora da vontade de Deus. O pior tipo de gente fracassada que você pode conhecer é gente que obteve sucesso fora da vontade de Deus. Você já viu a pessoa que conseguiu ter sucesso em alguma coisa fora da vontade de Deus? Ela se julga bem-sucedida, mas ela é o pior fracassado. Porque é uma dificuldade enorme agora dela olhar e perceber, porque ela se julga bem-sucedida. É por isso que a Bíblia diz, inclusive, aqueles que são ricos. Aqui a Bíblia não fala só a riqueza de dinheiro, sobretudo de dinheiro, mas aqueles que são ricos de conhecimento, aqueles que são ricos de dinheiro, eles se sentem bem-sucedidos. Mas esse é o pior fracasso, é quem é bem-sucedido fora da vontade de Deus. E a fé bíblica, ela centraliza Cristo. A nossa vida precisa centralizar Cristo. A mensagem de Jesus sempre centralizou Ele mesmo, de forma que não somos chamados a edificar a nossa vontade, mas a dEle. Talvez alguém diga que centralizar os projetos de Deus é algo ruim, por não ser necessariamente a nossa vontade, mas vou te dizer, os planos de Deus, se você já escolheu desfrutar dos planos de Deus, eles sempre te surpreendem positivamente. Também não é aquela coisa de que assim, pastor, eu oro porque eu não gostaria de casar com uma pessoa loira, né? E tem alguém que fala, você vai casar com uma pessoa loira só porque não. Deus conhece seu coração, seu gosto, mas não quer dizer que, às vezes o propósito de Deus, se for uma pessoa loira, não vai ser aquela coisa de todo dia, você fala, meu Deus do céu, não acredito que Deus fez isso comigo, não acredito que cru, não. Se for uma pessoa loira, você vai ficar alegre com a pessoa loira, você vai falar, é muito melhor do que eu imaginei. Você vai imaginar, olha, eu estou dando um exemplo aqui, bem superficial, mas você vai imaginar, meu pai orava, ele dizia, olha, aí está você centralizar Cristo. A fé bíblica centraliza Cristo. Meu pai orava e dizia, olha, eu vou casar com uma filha de pastor que é virgem. Veio minha mãe com 2 filhos. Filho, sei lá que meu avô era naquela oportunidade. Tudo menos pastor, né? E ela falou, quero casar. Mas o que acontece? Certamente que quando você centraliza Cristo, você acha que ele entrou no casamento e ficou, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não acredito, ó Deus. Não. Ele passou a desfrutar o que? Da plenitude, perceber que os projetos de Deus, e viver esses projetos é muito grande. A mensagem de Jesus sempre centralizou Ele mesmo. Talvez alguém diga que centralizar vai fazer com que você viva uma vida ruim. Pelo contrário, muito melhor. Se Deus te chamou para ser engenheiro, e você inventar de ser pastor, eu vou te dizer, você vai ser o pior pastor, e o cara mais infeliz sendo pastor na vida. Mas se você for engenheiro, você vai ser o engenheiro mais feliz da vida. Agora, se Deus te chamou para ser pastor, e você quer ser engenheiro, você vai ser o engenheiro mais infeliz da terra. O pior. Por quê? Porque tudo tem a ver com centralizar Cristo e a vontade de Cristo. Olha o que Gálatas 2:20 diz, e é um dos versículos que eu mais gosto, porque Gálatas 2:20 é a expressão da graça de Deus. Se alguém vive na graça, Paulo está falando para os Gálatas, essa é a expressão. Você quer saber se alguém vive de fato na graça? Não é o irmão que peca e fala, estou aqui rapaz, olha que coisa boa, não precisa de pedir perdão, olha que coisa linda. O camarada fala, não, eu não preciso de participar da vida da igreja. Não, esse não entendeu a graça de Deus. Paulo diz em Gálatas 2:20, o que é a compreensão da graça de Deus. Ele diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive. Então quem está vivendo em você? Quem agora tem o controle dos seus desejos? Quem tem o controle dos seus sonhos? Quem tem o controle dos seus projetos? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a minha visão é de eternidade agora. Paulo, pode deixar aí. Paulo disse em certo momento, olha, eu pego tudo que eu vivi. E Paulo viveu sucesso. Paulo viveu conquistas. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo na época é como se fosse um grande religioso que se converteu. Era como se fosse aquele camarada que está na televisão, aquele que foi muito bem sucedido. E Paulo tem uma experiência com Jesus, e ele diz, olha, eu reduzo tudo que eu sonhava, todos os meus projetos, todas as minhas conquistas, a nada por conta de Cristo, para viver o projeto de Cristo, para viver a vontade de Cristo.
Por isso, quando eu estou dizendo, certamente você vai confessar a vontade de Deus para a sua vida. É aquilo que Ele tem para você, é aquilo que Ele tem sonhado para você, é o casamento que Ele tem sonhado para você, é a vida que Ele tem sonhado para você. E aí Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Mas qual fé? A fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A chave do Evangelho é que a fé é liberada para você descobrir que você é amado. A fé é liberada para você descobrir que você é amado. E se você é amado, olha aqui para mim, sabe por que as pessoas não querem viver o propósito de Deus? Esses dias, conversando com pastores, nós temos um grupo de pastores, e a tendência dos pastores é achar o seguinte: os irmãos que não são envolvidos no nosso meio, porque são, pastor, os irmãos, eles não têm compromisso. Esses irmãos não estão envolvidos, eles não têm compromisso, eles não têm responsabilidade, eles não têm... Aí sabe o que eu descobri esses dias? Que na verdade, esses irmãos ainda não desfrutaram da fé no Filho de Deus. Porque quem tem fé que é amado, ele quer viver a vontade de Deus. Quem tem fé que é amado, ele percebe o quanto Deus te ama. Eu te digo, se alguém chega e fala para você, alguém que te ama muito, e que você respeita muito, e aí o Gustavo chega para o André e fala, André, é o seguinte, pega o seu carro, viaja 400 quilômetros ali, vira para a direita, faz assim e tal, porque tem algo muito prazeroso te esperando lá. Ainda que o André não saiba o que é, eu te digo, porque ele se sente amado pelo Gustavo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o carro. Se o Gustavo falar isso para mim, eu pego meu carro na hora. Se ele falar, pega agora, eu pego, amorzinho, estou indo viajar, eu vou pegar o carro. Sim ou não? Porque eu vou cumprir o propósito, porque você só vai conseguir cumprir o propósito de Deus se você tiver fé no quanto você é amado. Agora imagina que apareça alguém na sua vida do nada, aparece uma pessoa, você não confiou na história dela, ela falou um negócio para você, você não tem confiança nenhuma, você não se sente amado, a pessoa fala, pega o seu carro 400 quilômetros, entra à direita, vira à esquerda. Você vai pegar seu carro e vai fazer isso? Sabe o que eu descobri? Quem não vive o propósito de Deus é porque não descobriu na fé do Filho de Deus, no amor que Deus tem para você. Quando você descobrir o nível de amor que tem por você, você não consegue se enxergar em nenhum outro propósito de vida, em nenhum outro lugar de vida. E aí você percebe, Deus é para cá? É. Agora, se liberte também da ideia de que Deus faz coisa medíocre. Porque aí os irmãos, por outro ponto, porque nós temos um grupo de irmãos que creem nisso, que vivem isso, mas temos um grupo de irmãos que usam uma fé desequilibrada, que utilizam a fé e que acham que a fé é para o seu próprio suprimento, para a sua própria vontade. Mas tem outro grupo de irmãos que acham, não pastor, olha, para esse negócio de fé, não, a vida com Deus é uma vida medíocre, é uma vida, olha, não, a vida com Deus é uma vida extremamente abundante, próspera, é uma vida de viver a prosperidade de Deus. Porque não tem como viver o sucesso de Deus. E o que é viver o sucesso de Deus? É descobrir o propósito de Deus para você. O sucesso de Deus não é você comprar 10 casas, 50 carros. O sucesso de Deus não é você ter um título. O sucesso de Deus é o quê? É a descoberta do propósito de Deus para você. Mas pode ser que a descoberta do propósito de Deus para você, ou melhor, sempre vai ser maior do que aquilo que você pode planejar. Sempre vai ser melhor. Então a vontade do cristão não corresponde mais a alguém vivo para os seus projetos e prazeres, mas alguém que vive pela fé do Filho de Deus, estando morto para a sua própria vida e projeto. Quando eu me refiro à vontade de Deus, não precisamos criar aqui uma super espiritualidade para discerni-la, basta percebermos qual o centro delas. O nosso espírito humano, o Senhor compartilha quando nós deixamos Jesus na caminhada. É muito fácil nós avaliarmos isso, irmãos. É ou não é? Você pegar os seus projetos, você não precisa ter 50 anos de crente não, para você avaliar se aquilo ali faz parte, se é coerente com a vontade de Deus para a sua vida ou não. É verdade ou não é? Não precisa de ser pastor. Você sabe que um grande problema acerca da vontade de Deus é uma mensagem que faz com que você creia, aí você tem que ser espiritual para descobrir a vontade de Deus, e você nunca vive ela. Como foi falado aqui domingo, como foi falado aqui a semana também, como essas palavras orquestraram. Como que eu faço para descobrir a vontade de Deus? Através da igreja, através da palavra de Deus, através da própria palavra, e o último que foi mais marcante, através do fogo de Deus ardendo no seu coração. Você vai perceber, está em desacordo com a palavra de Deus, está desconexo com aquilo que Deus quer fazer com a igreja, olha, está em desacordo, isso aqui queima no meu coração, e eu percebo que o fogo vem de Deus, então é nessa direção que eu vou caminhar. Então eu vou percebendo a fé me levando para o propósito, a fé me impulsionando para o propósito. E terceiro e último, diga aleluia. Diga, a fé
de Deus tem a eternidade. Diga, a eternidade é o alvo. Irmãos, quem sabe nós vamos ter um tempo de compartilhamento. Estou achando que vou pegar uma semana com os pastores e abrir de segunda a sexta um estudo só de Apocalipse. E aí vem quem pode vir, né? O pastor Márcio falou que fez lá 85% da igreja foi em todos os dias. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que vai subir, diga aleluia. Nós somos a igreja que vai embora. O que há de vir virá e não tardará, ele virá pelas nuvens. Nós somos a igreja do Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós somos a igreja que já não quer mais fazer planos para essa vida, planos para essa terra. Então os nossos alvos têm a eternidade como alvo. Qualquer alvo que destone a eternidade é perca de tempo, é investimento inútil. Então nós somos a igreja que está confessando aquilo que está na direção dele, que está declarando aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Sabe por que nós estamos declarando salvação nesses dias? Porque é uma convicção no nosso coração de que Deus quer salvar essa cidade. Eu não aceito Jesus vir sem que essa cidade seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Eu não aceito ele se manifestar com tanto perdido para ser salvo. Eu não aceito que ele venha sem que acha uma grande colheita. Eu quero te dizer, a igreja do arrebatamento é a igreja de uma grande colheita, é a igreja que vai fazer uma grande colheita na terra, é a igreja que vai confessar, vai crer, vai declarar uma grande colheita, é a igreja de jovens, adultos, anciãos, de crianças que têm fome pela presença de Deus, é a igreja que vai declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus, é a igreja que valoriza a presença. Essa igreja do arrebatamento, ela tem duas ênfases. Ela tem duas ênfases. A primeira é a paixão pela presença, é o fogo pela presença, é o amor pela presença. É uma igreja que percebeu, olha, quando nós nos reunirmos, a presença tem que ser o centro. Olha, nas nossas células, a presença tem que ser o centro. Olha, nos nossos cursos, a presença tem que ser o centro. Ela é o mais importante, ela é mais importante que visão, que estrutura. Ela é mais importante que podemos fazer. Reconhecemos tudo, mas a presença é o centro. A igreja do arrebatamento é a igreja que ela tem como propósito, o alvo dela, e os alvos dela estão todos voltados para a eternidade. É a igreja que percebeu a presença. Você sabe, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar os vencedores. É a igreja que quer crescer em intimidade para fazer parte da noiva. A igreja que tem como alvo a eternidade é a igreja que quer estar nas recâmaras do rei. É a igreja de cantares. É a igreja que está clamando, beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus beijos são mais doces que o mel. É a igreja que se reúne para falar dele. É a igreja, irmãos, a igreja do arrebatamento não é uma igreja que está mendigando o que o mundo pode dar. É uma igreja que está acima disso. Não é de um monte de gente mendigando alguma coisa, não. É gente que está percebendo, eu tenho tudo liberado para o propósito eterno de Deus para a minha vida. Quando você tem fé que você é filho, você está descansado. Quem sabe que é filho, Jesus até disse. Talvez alguém diga, pastor, tem que viver preocupado. Você vive numa vida tão em paz, num nível de fé tão grande que você está despreocupado. Porque você sabe, o próprio Cristo disse isso. Olha, eu cuido até das flores. Não vou cuidar de você? E sabe que a Bíblia diz mais? Olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. A Bíblia não está te fazendo uma promessa tão somente de como filho, porque essa ideia também de que você é filho de Deus, mas que Deus tem um quartinho lá fora, numa masmorra para você. Não, eu não trato meus filhos assim. Eu sei que eu posso desfrutar do melhor, do favor, de um casamento abençoado. Isso não quer dizer que eu não tenha dificuldades, mas quer dizer que eu vou desfrutar da graça e do amor do Pai em todo tempo. Essa igreja, então primeiro ela tem duas ênfases. O primeiro foco dela é Cristo. Falemos mais de Cristo. Nos reunamos mais para falar de Cristo. Tenhamos cultos que falem mais de Cristo, que centralizem a presença de Cristo. Tenhamos reuniões das nossas células, que por vezes, eu quero te falar, isso não pode ser toda célula, você tem que compartilhar a palavra aqui que o pastor está pregando, senão depois vão até bater, né, o pastor que você está falando. Mas pode ser que tenha um dia lá que você sinta Cristo fluindo, e que você queira falar de Cristo. Não sejamos a igreja que exige que os outros falem de Cristo, sejamos a igreja que vive Cristo. Sabe por quê? Até hoje, irmãos, é interessante, todas as vezes que nós começamos a ansiar a volta dele, nós começamos a perder o valor para qualquer outra coisa. Você sabe que em Israel, quando o noivo ele iria se casar, então o noivo saía da cidade, o noivo ia para fora da cidade, e o noivo elegia um amigo, e esse amigo do noivo
ele agora começava a cuidar da noiva. E o amigo do noivo cuidava daquela noiva, até que ele percebesse que a noiva estava preparada para receber o noivo. E quando o amigo do noivo percebia que a noiva estava pronta, ela estava ataviada, a noiva estava preparada para as núpcias, ela estava completamente preparada. Então o amigo do noivo ia até o noivo e anunciava que a noiva estava preparada, e o noivo voltava para encontrar a noiva. E a Bíblia diz então, ou melhor, a cultura diz que havia uma grande festa quando o noivo chegava para receber a noiva. O Espírito Santo é o amigo do noivo, ele está preparando a noiva. O Espírito Santo foi derramado, o noivo foi ao céu, mas ele deixou o amigo conosco. O amigo está nos preparando, ele está nos ataviando, ele está nos preparando para as noites de núpcias, ele está nos preparando para o casamento com o noivo. E em breve, irmãos, isso vai acontecer muito em breve. O amigo do noivo, que é o Espírito Santo, vai dar um sinal para o noivo e vai dizer: a noiva está preparada, a noiva está pronta, vem que a noiva está pronta, e haverá um grande júbilo com a volta do Cordeiro. Aleluia! Essa igreja, ela vai ter como alvo o noivo, ela tem como alvo Jesus, a presença de Jesus. É gente que trabalha como se não trabalhasse, estuda como se não estudasse, vive como se não vivesse, porque os olhos dele estão na eternidade. E aí, contraponto a isso, essa igreja é uma igreja que tem um vínculo de intimidade, de amor pela presença, de clamor, que faça parte das suas orações. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós estamos ansiosos pela sua volta, há um desejo dos nossos corações por isso. Qual o objetivo daquilo que você deseja? É simplesmente vida para essa vida? Todas as áreas da sua vida são espirituais, de forma que as suas finanças devem se voltar à eternidade, seu casamento, a sua casa, seus estudos, sua liderança, seus sonhos. Viver uma vida com propósito é a clareza de que em tudo o que fazemos deve ser voltado para a eternidade. Quando nos colocamos no prisma da eternidade, percebemos que o amor de Deus por nós produz a capacidade de responder ao chamado dele. Agora nossa preocupação não está baseada no que se vê, naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Drenamos os nossos esforços, os nossos sonhos, as nossas declarações para aquilo que produz um peso eterno. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha o que a Bíblia está dizendo, nós agora não nos atentamos àquilo que se vê. Agora eu não escolho a profissão que eu tenho pela comodidade. Agora no meu período de fazer universidade, eu não escolho o que dá mais dinheiro, eu escolho o que vai me dar a maior oportunidade de ser um agente de Deus. Agora eu não escolho o meu casamento com base na minha preferência pessoal. Eu vou casar com a pessoa que é mais alta, ou mais não sei o quê, ou que tem mais recursos. Não, agora eu escolho o meu casamento com um prisma, com um propósito de Deus. Eu não estou preocupado com qualquer outra coisa, senão com que o meu casamento seja útil para o propósito de Deus. Agora tudo que eu faço na minha vida tem o prisma da eternidade. Olhar para a eternidade é estar mais preocupado com um lado que com aquilo que vivemos aqui. No entanto, quando nos posicionamos em colocar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, nós recebemos de Deus todo o necessário para sermos alegres e realizados.